Olá, povo de Deus, que grata satisfação estar aqui com vocês, o pastor Onésimo Mesquita, novamente com alguns vídeos importantes para a gente. E o Tempo de Entender, ele deseja oferecer para você agora, que já faz algum tempo que nós terminamos a nossa série sobre o discipulado, e o Tempo de Entender então oferece agora alguns comentários sobre as lições bíblicas da CPAD, da nossa Escola Bíblica Dominical. E tendo em vista a necessidade de material edificante, de conteúdo que tenha uma orientação, além de conservadora, mais espiritual, de convicções firmes com a nossa doutrina assembleiana, eu gostaria então de convidar você para participar dessas lições, onde nós vamos estar aqui vendo aqui algumas aulas, serão 13 aulas ao longo de todo esse trimestre, que nós então iremos comentar. Não serão exposições longas, porque nós cremos que cada um daqueles que irão assistir esses vídeos são alunos frequentes, assíduos da Escola Bíblica Dominical, e o nosso interesse não é tirar você da sala de aula da sua igreja, onde a comunhão, onde a participação ali na Escola Bíblica é fundamental. Na verdade, aqui é para aqueles que querem então um conteúdo a qual eles possam estar revendo, possam estar fazendo um estudo pessoal. Para você que quer fazer um devocional ou que não pode ir à Escola Bíblica naquele dia, aqui então está o conteúdo. Então o Tempo de Entender vai proporcionar isso, que são esses comentários lição por lição da Escola Bíblica Dominical. E desde já, também quero agradecer a todos que sempre estão orando por mim, pedindo ao Senhor que continue me abençoando, que nesse ministério de ensino da Palavra de Deus, aonde nós sabemos que o quanto é necessário o compartilhar das verdades sagradas do Senhor. Eu louvo a Deus por aqueles que sempre estão orando, tanto pela minha saúde, como para que o Senhor continue me dando força para ensinar e compartilhar as verdades do Senhor. E se você quer se tornar um mantenedor desse ministério, entre em contato comigo. Então, faça alguma doação pelo Pix logo aqui abaixo, faça uma doação para que sempre possamos estar melhorando aqui o nosso audiovisual e também com disposição para poder estar ensinando a palavra do Senhor. Quero agradecer também a direção da igreja, da Assembleia de Deus Bela Vista, na pessoa do pastor Teixeira, que é o nosso presidente, que é quem sempre nos possibilita a orientação, a liberdade de poder estar executando esse ministério de ensino da palavra do Senhor na Assembleia de Deus Bela Vista, ok? Então, desde já, eu chamo você para que nós possamos já aqui dar uma olhada nas lições bíblicas, né? As lições bíblicas, então, elas estão vertendo sobre este assunto muito importante, que é os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Esse assunto, ele é extremamente importante, tendo em vista aquilo que nós estamos observando desde a pandemia, quando o assunto durante a pandemia era sobre se a igreja era essencial ou não, se ela tinha alguma coisa para oferecer durante aquele momento de pandemia. Então nós passamos isso, mas os ataques continuam, e não são de hoje que eles aparecem, eles não são somente agora. Durante toda a igreja, durante todo o período da igreja, na história, Satanás tem tentado derrotar, destruir o povo do Senhor. Mas isto ele não consegue, porque a promessa do Evangelho, a promessa de vida de Cristo Jesus, nos diz que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, tendo em vista a promessa de Cristo Jesus, nós então nos enchemos dessa capacidade espiritual para continuar lutando, para continuar batalhando, para continuar ensinando a verdade do Evangelho, e também tendo em mente tudo isso, não olhar para trás e ainda assim perceber estes ataques a qual Satanás levanta contra a igreja do Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu gostaria de passar com você para o sumário, onde nós veremos aqui então na primeira lição as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, na lição 2 a sutileza da banalização da graça, na 3 a sutileza da imoralidade sexual, na lição 4 a normalização do divórcio, na lição 5 a sutileza do materialismo e do ateísmo,
Na lição 6, a sutileza das ideologias contra a família, muito importante essa lição. Depois, a sutileza da relativização da Bíblia. Essa aula vai ser muito boa. Eu tenho algo preparado para a gente. Na lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Muito importante. Vou também falar algo muito especial aqui para todos nós. Na lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. A sutileza das mídias sociais. E a sutileza da espiritualidade holística. E por último, por fim, resistindo às sutilezas de Satanás. Então, nós prosseguiremos já para a nossa primeira lição, que tem aqui como título As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E o texto áureo, o texto que nós vamos usar para ser embasamento aqui para a gente, ele diz da seguinte forma. Da seguinte forma aqui, o texto áureo vai nos dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, aqui diz, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esta é a expressão do apóstolo Paulo quando diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo, então, aqui estava preocupadíssimo com a relação da nossa fé com este último tempo. E o apóstolo Paulo, ele usa esta expressão apostatarão, que fala-nos de um abandono consciente da fé. Então, a apostasia será feita por aqueles que sabem aquilo que é a fé, aquilo que a doutrina diz, mas mesmo assim rejeitarão a doutrina apostólica, a doutrina de Cristo Jesus, e conscientemente, observe bem esse ponto, que eles seguirão expressamente, eles seguirão, na verdade, espíritos enganadores, espíritos com doutrinas demoníacas. Conscientemente eles saberão, tá certo, que estão se afastando do evangelho que há em Cristo, se afastando da verdade de Cristo Jesus, seguindo a estas práticas. Se eles sabem que são demoníacos, digo que alguns sabem, alguns saberão, mas a consciência de que não querem Cristo é o que ficará muito claro na apostasia que virá, então, nestes últimos tempos. Esta consciência muito clara da apostasia, ela tem que ficar muito estabelecida em nossa mente. Então, a verdade prática nos diz de forma sutil, sorrateira. Aí veja como aqui a verdade prática nos coloca sutil, sorrateira, como um pela outra, porque a sutileza vem daí, não é algo brusco, mas é algo que vem, tá certo, entrando devagarzinho, vai então tomando espaço, vai se tornando comum. Aí então diz de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataque à Igreja de Cristo. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais que foram dadas pelo Senhor. Então, já adentrando ao comentário, então, nesse trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira Igreja de Cristo. Então, observe bem, eu quero frisar para você esse ponto sobre a verdadeira Igreja de Cristo, porque algo muito interessante eu tenho observado. Eu quero frisar esse ponto aqui da verdadeira igreja. Da verdadeira igreja, por quê?
Porque é algo que eu tenho observado ao longo desse meu pastorado do Ministério de Pregação, é que as falsas doutrinas não sofrem nada. Se você tomar então por base, quer seja o mormonismo ou as testemunhas de Jeová, outros mais, você percebe que eles não sofrem nada. Não há ataques contra eles. Você vê que tudo em que, que a mídia faz uma crítica ou que alguém faz algum comentário sempre é contra a igreja evangélica. Sempre é contra a igreja evangélica que tem lutado pela fé. Então, esta expressão, ela tem que se tornar para a gente bem observada nesse ponto, que é este ataque à verdadeira igreja. Quem sofrerá o ataque, quem vem sofrendo o ataque é a verdadeira igreja. Então isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, na antiga e na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques aconteceram da mesma forma. Há uma variação, há uma mudança de momento, então há uma mudança também na estratégia de Satanás atacar a igreja do Senhor. Com a mesma metodologia, né? Ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é Satanás. Satanás é quem está por trás desses ataques desses que de fato machucam e que vêm para destruir a igreja do Senhor. Então, o primeiro ponto que o nosso comentarista coloca para a gente é a sutileza do ataque. Então, o fato, ou aliás, um fato de fácil constatação é que a oposição, e é interessante como ele coloca aqui, ó, um fato de fácil constatação é a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Eu gosto dessa expressão, como ele colocou, porque assim, é de fácil constatação que há uma oposição sistematizado, que é isso? Tem um sistema, tem uma estratégia. Todo ataque de Satanás nos parece sempre ter uma estratégia. Não é algo circunstancial, não é algo que aparece e pronto. Pelo contrário, há uma intenção de Satanás e há um plano. Por isso nós chamamos de estratégia. Eu gostaria de frisar isso com você, porque é muito importante para o nosso entendimento, ok? Que há um plano, há um plano organizado, né? Há um plano de Satanás maior, que esse plano é de trazer a adoração do ser humano para si, de receber esta adoração, de ultrajar o nome de Cristo. Então, você percebe que há um plano. Então, neste plano, por causa deste plano, há estratégias. Há estratégias momentâneas, estratégias circunstanciais para cada situação em que a igreja de Cristo está, então, vivendo nessa terra. Então, por exemplo, se em dado momento a estratégia de Satanás de ataque à igreja foi, por exemplo, a perseguição, em outro momento ele já não precisou perseguir, ele já usou outra estratégia, ele já usa do engano. Então, nós precisamos entender que há uma estratégia, há um ataque, uma oposição sistematizada às verdades cristãs. E elas cresceram muito. Então, 100 anos passados, as perseguições e os conflitos bélicos eram instrumentos usados. Hoje isso não acontece de forma... e hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Eles ocorreram, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Isso é muito interessante, que uma coisa que tem que ficar bem clara é que desde o Jardim do Éden nós temos ali Satanás sutilmente atacando a criação do nosso Senhor, o homem. Satanás tem este plano de destruição de vidas. O ladrão
que é comparável a Satanás naquele texto, diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Então há um objetivo, há uma estratégia, há um plano. Não sejamos tolos de pensar que Satanás não está agindo para destruir a igreja de Cristo. Nossa confiança é que ele não destruirá. Mas nós temos visto esse ataque em normalização de comportamentos que ora ou outrora eram danosos, vistos como imorais, hoje são tratados como normais pela sociedade. Então, o alerta para o povo de Deus. Então, um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso poderia ser visto tanto com relação às pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Na primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito dava à igreja. O Espírito expressamente diz. O advérbio grego, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo. Vou destacar isso aqui de maneira... O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que os cercam. Isto aqui, gente, é algo profundo para todos nós. Nós não podemos... Isso aqui é profundo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma realidade espiritual que tem sido negada por muitos. A realidade de que há uma batalha espiritual. Ela tem sido negada por esse materialismo que veremos, vai ter uma aula só sobre o materialismo, e tem sido negada por pessoas até mesmo que se consideram evangélicas, pessoas que acham que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Aliás, que a nossa luta é contra a carne e sangue. Que nossa luta não é contra os principados e potestades. Pessoas que têm negado esta realidade espiritual. E isso vem até mesmo com doutrinas, com ensinamentos, com pregações. Não somente naquilo que é mais sorrateiro. E nós precisamos reconsiderar que a igreja cristã, ela não é uma empresa. E aqui eu falo sobre a grande igreja de Cristo. A igreja como o corpo dos membros reunidos no Senhor Jesus. Não falo das denominações. As denominações, do meu ponto de vista, umas são bem-sucedidas, outras são fracassadas. Porque a denominação, ela é humana. Ela é um projeto humano. Agora, a igreja de Cristo, não. Ela é a noiva do Senhor Jesus. Então Cristo, ele cria a igreja pelo poder da sua palavra. Uma denominação pode ser criada pela inveja, pela ganância de líderes ou pessoas, mas a grande igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, é guardada pelo poder de Deus. Então é óbvio observarmos isso, que nas denominações estão o povo de Deus. Nas denominações espalhadas por todos os lugares, de todos os nomes, está a presença da igreja, da noiva do Cordeiro. Então, ela sempre esteve sob ataque. E nós não podemos desconsiderar que este ataque é um ataque espiritual. Não é uma relação somente de colocarmos pessoas no poder político ou pessoas em cargos importantes. É uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual contra as forças das trevas. E nós só vencemos essa batalha pelo sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse. Nós só vencemos essa batalha se estivermos com a mente focalizada, focada somente naquilo que é a propagação do Evangelho. Então, faz necessário observarmos esse contexto, ok? Então, para a gente já continuar, a igreja na reta final. Então, o ataque de Satanás é sutil, né? Nós vemos aqui que a igreja está sob ataque porque há uma sutileza do ataque, vem sorrateiramente.
Deus sempre deixa seu povo em alerta e nós percebemos a sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo, que é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja que isso aconteceria, então não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Sagradas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso acontecerá nos últimos dias. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Então, neste aspecto, o apóstolo diz que o derramamento do Espírito faria parte destes últimos dias. De forma semelhante, o apóstolo descreve que homens se comportariam mal nos últimos dias. Então, a precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência ao dia, a hora, deveria de servir de alerta máximo para todos nós. Então a profecia é bem clara, objetiva, em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Eu acho isso extraordinário, porque o apóstolo Paulo, com muita perspicácia, com muita capacidade intelectual, Paulo vai nos dizer da seguinte forma. Acompanhe comigo então o texto bíblico em que o apóstolo Paulo fala claramente dessas coisas, que é 2 Timóteo. 2 Timóteo, ele fala assim, sabe porém, 2 Timóteo 3, sabe porém que nos últimos dias haverão tempos difíceis. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí ele finaliza dizendo, eu finalizo a leitura dizendo, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhes o poder, afasta-se também desses. Olha a perspectiva de Paulo. A perspectiva do apóstolo é nos mostrar claramente que não é uma coisa simplesmente secular. Há uma aparência de religiosidade, há uma aparência de Cristo. Parece com Cristo, parece cristã, parece evangelho, mas não é. É apenas aparência. É apenas aparência. Meu amado irmão, se conscientize disso. É importante observarmos isso. A igreja está na reta final. Estamos na reta final. O Senhor Jesus Cristo não tarda em voltar. Então, caminhemos agora e vejamos a natureza do ataque, ok? Então, o ataque é de natureza espiritual, como já foi falado já agora. Então, em sua exposição, o apóstolo faz referência àquele comentário que eu fiz no texto áureo, aos espíritos enganadores, demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência a espíritos maus, também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais. Neste sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Observemos que por muito tempo Satanás usou de manifestações espúrias e manifestações manipulosas por aqueles que são falsos mestres e manipulam as manifestações espirituais. Eu estou falando das manifestações que ocorriam em termos de a pessoa falar com Satanás ou falar com o demônio em alguns cultos neopentecostais da teologia da prosperidade. Essas manifestações, elas são muito sutis num ponto. Olha a sutileza de Satanás. Quando há essas manifestações de engano, onde uma pessoa conversa com Satanás ou diz que conversa com o demônio e tudo, isso banaliza e trata Satanás com um tipo de chacota que faz
que se cumpra aquilo que C.S. Lewis, que é um autor tão caro para mim, já falava no ano passado. Você começa a ter uma obsessão por essa manifestação, e essa manifestação sutil vai ser o que Satanás está fazendo. De tantas as manifestações que ocorreram em várias denominações assim, da teologia da prosperidade, Satanás acabou se tornando banalizado. E onde ele é banalizado, tratado como sem importância e tarará, ele acaba então sutilmente adentrando a espaços da vida da pessoa, da igreja, e aonde então aquilo que o Novo Testamento falará com autoridade é desprezado. Então, a reação de quem vê a banalização de aspectos tão importantes do sagrado é o endurecimento de coração. Então você vai ter crentes cristãos que se dizem capazes de manipulação espiritual, com denominações como a Igreja Universal do Reino de Deus, que vão manipular aquelas ações ou manifestações, e outros do outro aspecto que vão negar que de fato Satanás exista. Há teólogos importantes que negam a pessoalidade de Satanás. E aqui eu não faço apologia ao diabo, pelo contrário. Eu quero me manter fiel ao ensino da Escritura, porque sei que esta perspectiva da pessoalidade dele como um ser real, sobrenatural, e que manifesta-se contra a Igreja de Cristo, ela tem consequências importantes, porque ele tem esta capacidade. Satanás lutou contra Cristo lá no deserto. Houve uma batalha espiritual, e esta batalha não era de socos e pontapés, mas no nível da espiritualidade real a qual Cristo e Satanás lutaram. Então, uma coisa importante observarmos: o ataque sutil de Satanás hoje não é porque ele é sutil que não seja real. É um ataque espiritual. Ele tem esta pegada espiritual. Isso não pode ser desconsiderado. O ataque também é de natureza moral. De natureza moral. Então, outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, que esse ataque também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita, que também são mentirosas. Esse comportamento se encontra na esfera moral. O apóstolo Paulo, falando aos presbíteros, à igreja de Éfeso, quando estava para partir para Jerusalém, ele falou que nos últimos dias, ele disse que não muito tempo depois da sua partida, lobos se levantariam para dispersar o rebanho. Nós temos visto o comportamento moral de muitas pessoas, comportamento que não condiz com o padrão absoluto que é a santidade de Deus. Nós vemos então, meus irmãos, aquele texto dizer que é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Digo isso com muita tristeza e olho para a minha própria vida. Os escândalos virão. O olhar de cada cristão não pode ser para mim ou para nenhum outro pastor. Tem que ser para Cristo. Eu não olho para nenhuma liderança. Eu tenho pessoas que eu admiro e são mentores, mas o meu olhar está fixo em Cristo. Na vida espiritual que flui do Calvário. Na vida espiritual que flui da fonte do Evangelho. Se eu olhar para outra coisa, eu serei abalado pelo ataque e sutilmente posso estar fraquejando porque olho para o ser humano fraco, miserável, que só está de pé pelo supremo ato da graça divina, que nos faz reviver em Cristo. Glória a Jesus. Mas o observar da minha vida deve ser a Cristo. Então, há uma sutileza moral, há um ataque moral. Para quê? Para que pessoas se comportem de maneira absolutamente imoral e até mesmo pessoas da igreja possam fraquejar e cair, tal como Demas, que amou o presente século. Então, há um ataque espiritual e há um ataque moral na esfera do comportamento moral de muitas pessoas. Então,
corroborando aqui com vocês, ó, sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa, algo delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certamente inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, nesse trimestre, nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás. Então, nesse sentido, essa sutileza revela-se como algo inteligente. Satanás tem, entre aspas, uma certa prudência no agir. Ele não agirá de qualquer forma. Há uma certa prudência, né? Então, nós passamos agora para as esferas desse ataque, ok? Vamos lá? As esferas do ataque. O ataque vem também na esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas em que o ataque deve ocorrer. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz: apostatarão alguns da fé. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui, os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Observe bem que este ataque, há um ataque sutil e ele vem na esfera religiosa. Satanás tem lutado para que haja de fato uma banalização do sagrado, uma banalização do comportamento evangélico, para que se torne banal aquilo que é a ação da igreja na sociedade. Em muitas partes, em muitos lugares, em muitas situações, ele tem conseguido. Só que nós temos algo muito maior dentro de nós. A presença do Espírito Santificador. Nunca o Senhor deixará de ter o seu remanescente fiel, que se manterá de pé, tal como os amigos de Daniel, que permaneceram de pé. Aqueles 3 jovens, ao serem jogados na fornalha, não se dobraram diante de Nabucodonosor e da estátua que o rei levantou. Pelo contrário, se mantiveram de pé. É esta a nossa perspectiva. Haverão ataques na esfera religiosa. Pessoas abandonarão a fé, mas nós permaneceremos de pé, ligados ao Evangelho de Cristo Jesus. Na esfera social, outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais. Há estudos extremamente comprovados, principalmente de Mary Eberhart, onde ela mostra por que o Ocidente perdeu a Deus, ou por que o Ocidente fracassou. Nesse estudo de Mary Eberhart, ela fala sobre a família. Esse ataque à família é um ataque direto também à igreja, porque a família é esta sociedade minúscula, aonde nós vemos que há uma vida que reflete o padrão pelo qual Deus criou o ser humano. Família. Este padrão de reprodução, de vida, de relacionamento, de intimidade. A célula maior da sociedade é a família. É esta que dá condição de surgir cidadãos, meninas, meninos bem educados. O contexto da família é o que salvou o Ocidente. E sem a família, o Ocidente está morto. Então, este ataque ele é muito importante para Satanás. Destruindo a família, ele destrói todo o futuro de uma geração. Então, nesse sentido, o apóstolo fala desse ataque na esfera religiosa e na esfera social. Então, para chegarmos ao final, vamos então à igreja protegida. 2 são as características importantes. O apóstolo Paulo fala sobre ferramentas
capazes de neutralizar os ataques do diabo? A palavra e a oração. Vejamos. Aqui. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto. Olha, veja como aqui essa sutileza do ataque de Satanás é comparada aqui a uma enfermidade, uma doença. Então, a palavra é um antídoto contra o ascetismo, contra toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muito cristão, porque não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Então, a Escritura. É óbvio que aqui, mais do que simplesmente ser a espada, a palavra de Deus, com seu poder santificador, ela também tem o poder norteador, de ser a bússola, a qual o nosso coração, a qual a agulha do nosso coração apontará para o norte, que é a verdade divina. A palavra de Deus também é como este par de óculos que nos dá cosmovisão, uma capacidade de ver o mundo tal como veem os olhos do Senhor. Então, a palavra está sob ataque, mas é a palavra também a nossa arma de defesa e de ataque. Esta palavra firmada nas mãos de quem a conhece faz necessário sairmos desse analfabetismo bíblico que muitos têm vivido, que sabem e comentam experiências emocionais, mas não sabem o conteúdo da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E por último, ele fala sobre a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos, é a oração. As reuniões menos frequentadas na casa do Senhor são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja como um todo deixou. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra a sutileza de Satanás. Uma das coisas que eu tenho observado ultimamente é que nós temos trocado a oração para experimentarmos um momento de emoção na hora do louvor. O louvor é altamente importante, porque traz um espírito de devoção, de glorificação a Deus. Porém, a experiência e a prática do orar deve ser primária em nossa vida. Primária. Então, nesta lição, nós vimos aqui como o diabo tem atacado a igreja e tem tentado fazer com que sorrateiramente ele possa ganhar vantagem sobre nós e nos destruir. O que ficou claro para nós dessa lição foi que nós agora reconhecemos que é real esses ataques, vimos a natureza de cada ataque, na natureza espiritual, moral, e vimos também as armas que nós temos à nossa disposição. A palavra do Senhor, a oração. Comento para finalizar dizendo, num tempo tão oportuno que nós temos, o Espírito do Senhor avisa-nos, compele-nos à compreensão de que Ele está perto de voltar. Pessoas estão clamando para ouvir o Evangelho. Se queremos ainda mais sermos esta igreja que não tem medo e, pelo contrário, desfaz todo o embaraço de Satanás, que sutilmente tenta nos destruir, temos que olhar para o mundo como o olhar de quem é sal da terra e luz do mundo. Pregarmos mais o Evangelho, alertar-los da verdade de Cristo, sem termos medo. É tempo de proclamarmos um retorno às primeiras obras. A evangelização, a oração, a prática da palavra, a vida verdadeira que há em Cristo Jesus, ok? Então, desde já, um forte abraço. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de comentar, de curtir, pois é tempo de nós buscarmos mais ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e até a nossa próxima aula.